Amém, irmãos, paz do Senhor. Eu vou pregar aqui um pouquinho. Eu sou Raimundo, pastor Raimundo Caçador, da Igreja Evangélica Apostólica da Cobal, setor Cobal, Cruzeiro do Sul, Acre. E eu vou ler um texto da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 16 e 17. Diz assim a Bíblia: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Queridos, o que eu quero falar é sobre tabernáculo. No começo da história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito e rumaram rumo à terra prometida, eles fizeram vários arraiais, pararam em vários lugares, e a caminhada levou 40 anos. Eles precisavam de um tabernáculo, aonde eles deviam adorarem a Deus. Numa das subidas de Moisés para o monte, ele traz 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos da palavra do Senhor. E ali chega uma hora que Deus ordena a Moisés para fazer um tabernáculo. E eles fizeram coberto de couro. Ele era móvel. Chegava uma época que os levitas que cuidavam do tabernáculo desarmavam o tabernáculo e seguia com ele de novo para ir armar no outro lugar. E ele era coberto de couro. O ouro da Arca da Aliança e de outros objetos estava dentro. Ninguém via a beleza dele dentro. É por isso que Isaías diz que Jesus não tinha beleza. Olhando para ele, ninguém viu beleza. Porque a glória de Deus, o Espírito de Deus estava dentro da matéria do homem Jesus. Por isso grandes milagres eram feitos, mas ele não tinha beleza para Israel. Esse tabernáculo de Davi, como está dizendo em Atos dos Apóstolos, porque o próprio Davi, Jesus nasce da linhagem de Davi, ele não é filho de Davi. Ele nasce da linhagem de Davi. E as pessoas dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nem o cego de Jericó, porque ele nasceu da linhagem de Davi. Mas ele não era filho de Davi. Filho de Davi era Salomão, outros e outros. Ele nasce daquela família, na área material, na conotação da terra, ele era filho de Davi, da descendência de Davi. Então, o tabernáculo de Davi é o homem com a glória de Deus que viveu no tempo de Davi. Jesus já estava dentro de Davi na área espiritual, que da descendência dele nasceria o Cristo, o filho de Davi. É só olhar o livro de Mateus, que vai dizendo na genealogia: fulano gerou Beltano, Cicrano gerou Cicrano, e vai, até dizer que ele gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi, da onde nasceu Jesus. Só que esse tabernáculo, que depois foi desativado com a morte de Jesus, o tabernáculo foi desativado, o véu que separava a Arca da Aliança do povo se partiu, porque já não estavam viajando, já estavam num lugar em Jerusalém, tinham parado. Então fizeram uma casa, um templo, colocaram a Arca da Aliança dentro do templo, num lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote de ano em ano entrava levando sangue de carneiro, e sem sangue não entrava. Quando Jesus deu o último suspiro, aquele véu se partiu de cima para baixo, e a glória de Deus ficou exposta a todo homem. Lá no livro de Ageu diz a glória da segunda casa. A glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, tem até um hino, significa que a primeira casa da terra, uma época ela foi móvel, depois ficou imóvel em Jerusalém.
Agora era essa casa, que no caso somos nós, que Deus ia derramar o Espírito sobre nós, e nós que era o templo e a morada do Espírito. Está lá no livro de 1 Coríntios 3,16. O apóstolo Paulo, pregando para a igreja de Corinto, perguntou: vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós que somos o templo. A igreja é simplesmente uma congregação onde nós vamos adorar a Deus, mas a igreja de Deus somos nós, que somos o templo e a morada. Agora, todo templo, o significado dessa palavra é o seguinte: todo templo chega uma hora que ele vai entrar em ruína, ele vai se desgastar, por mais que ele seja bem feito. A prova é tanto que os homens da época de Jesus mostraram o templo em Jerusalém e disseram: mestre, olha que maravilha esse templo. E ele disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Todos os templos da terra se acabam, só quem não se acaba é Deus. E no decorrer dos anos, o Espírito Santo pode sentir um abalo no templo. Não é o Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Se deteriorar, ficar mal cuidado, porque não ora muito, não estuda a Bíblia, não busca Deus, e vai caindo em ruínas, até muito perigoso a entrar num colapso espiritual. Eu sempre falei, brincando, que a pessoa pega uma anemia espiritual. Uma anemia é falta de sangue, ferro, e o cara vai ficando amarelo, vai ficando doente, arrecarda outras doenças. Uma anemia espiritual é uma pessoa que não cuida do Espírito Santo, vai ficando relaxado, não cuida das coisas de Deus, e praticamente vai adoecendo na área espiritual e acabando o crente, onde foi uma grande morada, agora já não é mais nada, e é muito perigoso, porque no livro de Isaías diz que vai morar todo tipo de animal, porque até o espírito imundo que morava no cara, que foi embora, vendo que ele não cuida e o Espírito Santo não saiu dele, que o Espírito Santo não se dá com pecado, ele vem trazendo mais 7 espíritos piores do que ele, que a casa está adornada e varrida. Essa é a palavra. Se você algum dia foi batizado no Espírito Santo, se você tem o Espírito de Deus, preserve, continue orando, continue se preparando mais, chegue mais perto de Deus, não pare de orar, não pare de estudar a Bíblia, porque Deus quer morar em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Quando ele diz: edificarei a minha igreja, ele não se refere à casa. Edificarei a minha igreja. A igreja é você, a igreja é eu, que temos Jesus. Se verdadeiramente ele tiver, as portas do inferno não prevalecem, porque ele disse: ninguém entra na casa do valente se primeiro não amarrar o valente. Seja cheio do Espírito Santo, permaneça no Espírito Santo, cuide do Espírito Santo. Agora eu vou orar por mim e por você. Querido Deus, Pai Santo e poderoso, grande em poder e misericórdia, me ajude, meu Deus, a manter a tua casa, a tua igreja. Faz ela permanecer limpa, adornada, para que o Senhor more em espírito e em verdade. Que cada adorador que te adora assim seja perfeito a cada dia mais, abrilhantando essa casa, ornamentando essa casa e glorificando ela para a morada de ti em espírito. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.